Eu sei que já fazem quase 2 semanas que acabou o mês de março, mas como tá sendo tradição aqui no canal, vamos manter, né? Antes tarde do que nunca. Pra você que não viu os vídeos anteriores, eu vou pegar uma lista de filmes, que foi o que eu vi ao longo do mês, e dou uma rápida crítica e uma nota de 0 a 10, começando no pior e terminando no melhor de todos, normalmente com muitos filmes que lançaram nesse mesmo mês. Antes de eu começar, se inscreve e deixa o like, senão você vai ficar preso pra sempre num filme de terror. Ouviu? Então vamos a isso, eu assisti 31 filmes e uma série nesse mês, e o pior de todos foi Todo Mundo em Pânico. Esse filme é uma paródia, como muitos já devem saber, uma paródia de vários filmes de terror da época, e começa muito bem, muito engraçado, mas vai ficando muito obsceno, desconfortável, vai subindo aquela vergonha alheia, e você vê que o filme não se preocupa em ter uma história decente, só em jogar um monte de piada atrás da outra e umas referências ok. Nota 3 de 10. Mistério em Paris. Esse é o segundo filme e eu achei inferior ao primeiro, é pra ser um filme de comédia, mas não é engraçado, é suposto ser um filme de investigação e mistério, e é super previsível. Tem um elenco de gente super famosa que atua muito mal. Tem cenas iguais às do filme anterior, sem nenhuma originalidade, além de ser totalmente absurdo, mas dá pra você assistir caso você vá de mente aberta pra rir uma vez ou outra. Caso você tenha visto o filme anterior, vê esse, não custa nada. Nota 4 de 10. Pânico 3. E aqui o pior da franquia original. Pânico começou bem, teve altos e baixos, e esse filme foi um ponto muito baixo. Mas ele ainda é divertidinho, dá pra chamar uns amigos pra ver, dá pra ficar com muita raiva e torcer pelos personagens. Além de ser o único filme da franquia que só tem um assassino, então você tenta adivinhar os dois assassinos e no final surpreende, mas não deixa de ser uma história muito ruim e super mal escrita. Nota 4 de 10. Shazam, Fúria dos Deuses. Esse filme foi um fracasso total na bilheteria, se comparar com as outras produções da DC. Eu gostei do primeiro filme, mas esse é bem ruim, as piadas são muito sem graça, as atuações são horríveis, o roteiro não tem coragem de tomar grandes decisões e os efeitos são bem ruinzinhos. É literalmente o fim da DC. Nota 4 de 10. E eu já fiz vídeo sobre, vai lá ver. Ice Merchants. Esse é o curta animado português que concorreu ao Oscar e ele tem 14 minutos. Bem longos esses 14 minutos, inclusive. O curta tenta passar uma mensagem que eu acredito que entendi, mas não me diz nada. Não consegui chegar numa conclusão vendo isso. Precisava de mais um tempo e talvez um diálogo pra passar melhor o que queria. Não é ruim, mas também não é bom. Nota 5 de 10. Pânico 2. Eu realmente não sei como as pessoas acham, em geral, né, que esse é um bom filme. Porque, cara, meu Deus, a história é bem ruinzinha, do nada vira um musical. Morte nesse filme são coisas quase impossíveis para personagens que favorecem o roteiro. Chega no final e você mal lembra dos personagens que eram realmente os serial killers da história. Além de um show de atuações bem ruins. Nota 5 de 10. 65, Ameaça Pré-Histórica. Eu pensei que esse fosse ser um bom filme. Ele começa de uma forma fantástica e a fotografia e a direção são estupidamente boas. O problema desse filme é que o final é muito ruim. Esse filme claramente não tem um terceiro ato, parece que cortaram na edição, porque chega ao fim e você não entende por que já acabou. Nota 6 de 10. Bruxa de Blair. Esse filme, o de 1999, é muito bom, porque é meio que um documentário que as pessoas vão filmando na hora sem saber o que vai acontecer direito e por causa disso as atuações são fantásticas. Mas chega no final e não tem bruxa, você não entende o que aconteceu no final. Dá pra ter mais ou menos uma ideia, mas você não sabe. E acaba desmoronando uma obra de arte. Nota 6 de 10. Mistério no Mediterrâneo. Agora sim, esse é o filme que antecede o Mistério em Paris, e é um filme engraçado, mas meu Deus do céu, o Adam Sandler e a Jennifer Aniston não calam a boca. Se eles ficassem quietos em momentos de tensão, deixassem nós interpretarmos o que tá acontecendo, esse filme seria anos-luz melhor, porque é divertido, mas poderia ser muito, muito, muito melhor. Culpa dos atores que estão muito mal aqui. Nota 6 de 10. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Filme de terror dos anos 90, que é um filme de terror dos anos 90. Não é bom, definitivamente, mas eu achei bem original, apesar de ser um grupo de jovens que faz merda e depois um assassino vai atrás deles e mata um monte de gente, a menina no final vai ficar correndo, atuações ruins, esses clichês que estragam o filme, mas se não fosse isso, era ótimo. Mas ainda assim, nota 6 de 10. O Urso do Pó Branco. Aqui deram um pó não só pro urso, como também pro roteirista desse filme, né, que apesar de ser baseado em fatos reais, baseado, é um filme muito doido, sem pé nem cabeça, que vai te gerar longas gargalhadas, te divertir muito, com atuações não tão boas, raramente previsível, com mortes maravilhosas, mas não é bom. É bem ruim ser analisado como filme, mas vale muito a pena ver. Dito isso, nota 6 de 10. Creed 3. Caso você não entenda o porquê desse filme tá tão aqui embaixo, eu já fiz vídeo sobre, então vai lá assistir. É o que eu acredito ser o encerramento de uma das maiores franquias do cinema, então tinha muita coisa em cima dele. As atuações são boas, a história não é de todo ruim, mas de resto é bem meia boca, tendo impacto zero na franquia e muita falta de explicação. Nota 6 de 10. Pânico 4. Esse sim é um dos melhores da franquia, mas já é bem repetitivo, que dá um sono na hora de assistir. As atuações poderiam ser melhores, poderia ter menos botox, mas surpreendentemente eu torço pro vilão aqui, porque ele merece, é um bom vilão. A história não é tão ruim e é um filme que dá pra ver tranquilamente. Nota 7 de 10. O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. É um curta animado muito bonito sobre a amizade, mas o problema dele é dar 15 lições de moral por segundo. Piscou e tá lá o cavalo dando uma palestra do Cortella. É muito chato depois de um tempo, mas não chega a ser ruim.
Não vi todos os curtas animados pra saber, mas acho que não merecia um Oscar, nota 7 de 10. Halloween é um filme icônico e só. Na verdade tem uma boa história, um ótimo suspense e uma trilha sonora perfeita. Mas de resto, que é tipo a atuação, é bem ruim. Logo, não é mal, mas poderia ser pior. Nota 7 de 10. Le Pupil é o único curta que concorreu ao Oscar que eu vi, porque eu não consigo assistir An Irish Goodbye em lugar nenhum, já que a produção pode ser assistida apenas na BBC iPlayer disponível no Reino Unido. Mas Le Pupil tem personalidade, é legal, dá uma lição interessante. É bom surpreendentemente e eles falam italiano, o que é muito legal de ver tá participando no Oscar, né? Nota 7 de 10. Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes. Eu achei o filme de D&D bem arrastado. É divertido, é engraçado, mas insiste muito em algumas coisas e eu não gostei. Também não gostei do final, né? Poderia ser muito mais dramático, mas tá longe de ser ruim. Dungeons & Dragons, nota 7 de 10. Jogos Mortais. Esse filme é só muito bom e foi feito com muito pouco, o que chega a ser surpreendente. É bizarro e não tão gráfico ainda, mas é violento e isso é muito bom. O plot twist é maravilhoso, é muito legal esse filme, né, mas de novo, as atuações estragam um pouco às vezes. É um dos primeiros trabalhos dos caras, então é compreensível. E tem muito flashback, que eu não gosto tanto. Nota 8 de 10. Pânico 6. Esse filme é incrível, mas tem os probleminhas de roteiro dele. Tem cenas muito boas, decisões não tão boas assim, mas é muito bom e vale a pena ver no cinema, caso ainda esteja em cartaz. Só não acho que seja o melhor da franquia. Já fiz um vídeo pra ele, vai lá ver pra entender melhor a minha crítica. Nota 8 de 10. Tetris. Eu não dava nada pro filme do Tetris, mas esperava que fosse bom. Então eu me surpreendi porque eu adorei o filme, é fantástico e um dos meus preferidos desse ano. Só acho que ele poderia ser mais realista, mas de resto me agradou em tudo, de uma forma muito gostosa. Veja esse filme, vale a pena, nota 8 de 10. Pânico 5. É pra mim o filme mais divertido da franquia e por pouco não é o melhor. O roteiro é bom, tem coragem, as atuações são boas, o assassino é ótimo, mas tudo poderia ser um pouco aprimorado, ainda sem falar que não é nem um pouco original e retira muita coisa dos filmes passados. Claro, é uma sequência, mas às vezes a cópia não é uma desculpa, né? Nota 8 de 10. Lútero Cair da Noite. Acredito que esse filme seja uma continuação da série que eu não vi, mas achei o filme maravilhoso, com exceção das personagens femininas, que estão mais presentes no terceiro ato que estragam o fim do filme. Mas de resto eu adorei. É meio alongado, tem bastante tempo que não precisava ter, e por isso não é perfeito. Nota 8 de 10. Rocketman. Depois do filme do Freddie Mercury, temos o filme do Elton John, que eu não achei melhor. Esse filme tem um problema, que é não mostrar a fama do Elton John de uma forma boa que nem em Bohemian Rhapsody. Tô comparando com esse filme porque é de um gênero parecido. Mas Rocketman é muito bom sim, tá? Nota 8 de 10. Batem a Porta. O filme não lançou em março, foi mais pro início do ano. E me arrependo de não ter visto antes, porque vai ficando melhor a cada segundo que passa. E vai dando aquele suspense perfeito. Mas poderia ter um roteiro mais bem construído. Ter um pouquinho de passado para conhecermos melhor os personagens, para nos encaixarmos mais e nos identificarmos com a personalidade de cada um deles. Isso só é jogado no meio do filme como flashback e eu não gostei. Nota 8 de 10. O Sexto Sentido. Eu ainda não tinha visto, pensava que seria melhor, achei muito lento, dramático demais. Mas é muito bem escrito e tem ótimas atuações e um dos finais mais famosos do cinema. Nota 8 de 10. Pânico. Agora vamos começar com os excelentes. Esse filme reinventou o gênero de slasher e terror e dá vontade de ver do início ao fim. Só as atuações que não são muito boas, mas de resto, roteiro, final, fotografia, direção, originalidade, é ótimo. Nota 9 de 10. Matrix. Pra mim, o único problema desse filme é a atuação de Keanu Reeves, porque senão era um 10 com certeza. Eu tinha achado chato da primeira vez que vi, mas mudei de opinião, é um filme ridicularmente bom do início ao fim. Nota 9 de 10. Bastardos Inglórios. Comecei a ver uns filmes do Tarantino e não me arrependo nem um pouco. Esse filme é tudo de bom que você pode imaginar num filme sobre a Segunda Guerra, mas o final, apesar de ser muito bom, eu esperava mais alguma coisa. Parece que tá faltando algo, é definitivamente muito próximo de um 10, dou nota 9. Os Suspeitos, agora os Perfeitos, né? Esse filme surpreendeu porque eu não esperava que fosse ser tão bom. E quando chega no final, nossa cara, um dos melhores finais que eu já vi. Porque não esperava por isso de forma nenhuma. E o filme inteiro é construído de uma forma fantástica. É bem cinematográfico. Nota 10 de 10. John Wick capítulo 4 Baba Yaga. O melhor filme desse mês é John Wick 4 com certeza. Eu fiz um vídeo falando por quê. Esse filme, apesar de ser bem mentiroso, é um ótimo fim de franquia, com tudo que pode ter em um bom filme, incluindo a diversão. Nota 10 de 10. O Iluminado. Mas Iluminado é o melhor filme que eu vi no mês. O Iluminado é difícil de entender, mas quando você entende é uma das melhores obras que você vai ver. Entendendo isso, a cena mais icônica do filme não é nem de longe a melhor. A atuação do Jack Nicholson é maravilhosa, a da Shelley Duvall nem tanto. Mas cara, é um filme perfeito, nota 10 de 10. The Last of Us. Mas é claro, The Last of Us tinha que estar em último aqui na lista. A única e a melhor série que eu vi em março. Tem episódios como o terceiro e o sétimo que não são importantes, por isso eu não os considero bons, mas eles são bem feitos, o problema deles é a importância na série, e não o preconceito, pelo menos vindo da minha parte. A série é uma cópia do jogo, e o jogo é perfeito, logo nota 10 de 10. Foi isso. 32 produções em março para compensar fevereiro que teve um pouquinho menos, inclusive vai lá ver esse vídeo, tá bacana. Mas é isso, no início do próximo mês tem mais.
Mas e você? Já se inscreveu? Gostaria de ser o escolhido ou o iluminado? Talvez um suspeito? Escreve aí nos comentários.